Pessoal, essa parece ser uma simples família de anel de concreto, mas eu duvido que vocês encontrem uma família mais completa e mais bem configurada do que essa aqui. Com essa família, apenas essa família de anel de concreto, a gente tem tantas possibilidades que vocês nem imaginam. Olha só, vou abrir o 3D e mostrar o sisteminha que eu criei apenas com aquela família de anel de concreto, né? Depois dessa caixa aqui, a partir do tanque séptico, tudo que eu usei aqui para esse sistema, tirando tubos e conexões também, né, claro, foi tudo feito com aquela família de anel de concreto, pessoal. Então, eu criei um sistema completo de tratamento de esgoto e ainda coloquei um posto de visita com uma família apenas. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que vocês podem fazer isso também. Vou ensinar a usar essa família. Então vamos lá, olha só. Essa aqui é a família de anel de concreto. Se eu clicar nela, eu tenho diversos parâmetros. Mas antes, vocês podem baixar essa família de anel de concreto aqui no plugin da ArivaBeam. Se você escrever postos, ela aparece aqui. Essa é a família de anel de concreto super completa para você montar qualquer tipo de poço, sistema de tratamento de esgoto, posto de inspeção, posto de visita, sistema de drenagem de águas pluviais, posto de recalque. Você pode montar tantos sistemas com apenas uma família que, meu Deus, ficou muito legal isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu comentar a respeito um pouquinho dos parâmetros que a gente tem nessas famílias e depois a gente vai tentar criar aquele sistema de tratamento de esgoto e aquele posto de visita com essa família. Vou mostrar o passo a passo. Então temos aqui a numeração para vocês se localizarem quanto aos parâmetros dessa família. Eu abro um pouquinho aqui os parâmetros e um pouquinho aqui os nomes dos parâmetros para a gente ver o que é cada um deles. Vamos lá, o primeiro parâmetro aqui é anel perfurado. Então olha só, a gente tem aqui anel perfurado. Se você deixar o cursor do mouse parado em cima do parâmetro, você vê do que se trata aquele parâmetro. Então deixando o cursor do mouse aqui em cima do anel perfurado, a gente tem, se o anel de concreto utilizado em seu sistema for perfurado, ative este parâmetro. Caso este parâmetro esteja desativado, o componente será considerado como anel de concreto liso, sem furos. E olha que legal, tá aqui nosso anelzinho de concreto liso. Se eu apertar aqui, ele se tornou um anel de concreto perfurado. Assim vocês podem montar um sistema de sumidouro, um sistema de drenagem pluvial, né? Um poço de drenagem pluvial, dentre outros. Vai da criatividade de vocês aí montar o sisteminha que vocês precisam, né? Com essa família. Então vamos lá. Outra coisa, quando eu tiver esse parâmetro, se eu chegar aqui em ArivaBeam descrição, ele se tornou um anel de concreto simples, macho fêmea perfurado de diâmetro 1000. Se eu desligar esse parâmetro e olhar aqui novamente, olha só, anel de concreto simples, não é mais perfurado. Agora a gente tem um parâmetro aqui embaixo de concreto armado. Como eu falei, deixando o cursor do mouse em cima, você vê do que se trata. Se eu ativar aqui concreto armado, ele simplesmente vai mudar a descrição. Deixa eu ver aqui, concreto armado. Então tá aqui, ó, anel de concreto armado macho fêmea. Se eu colocar ainda perfurado, olha só que legal. Ele se torna então anel de concreto armado perfurado. Muito legal isso, pessoal. Então vamos tirar aqui e continuar analisando os outros parâmetros. Ó, a gente tem aqui também com guias de escada para acesso. Então, olha, esse parâmetro adiciona guias de escada na parede do anel de concreto. Os parâmetros que interagem com este são distância entre guias da escada. Então, dentro das dicas do parâmetro, a gente vê quais parâmetros também influenciam dentro do parâmetro que você está ativando. Então, se eu ativar esse guias de escada, ó, ele vai adicionar guias de escada para acesso, para a gente poder montar um poço de visita. E aqui a gente tem a distância entre guias. Se a gente colocar, por exemplo, eu quero que a distância entre as guias seja de 100 milímetros. Então eu estou colocando uma distância de 10 centímetros entre cada escada. A gente então tem 5 guias de escada nesse anel aqui, que é um anel de 500, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar 250 novamente. Tá aí. E caso eu queira também alterar a altura desse componente, normalmente os anéis de concreto são de 500 milímetros, né? Que a gente encomenda, mas existe a possibilidade de fazer tamanhos maiores de anéis de concreto. Vamos supor que você esteja trabalhando com anéis de concreto de 1 metro. Se eu colocar 1 metro, então, na altura do componente, olha só, ele atualiza as guias de escada acompanhando o tamanho do anel. Se eu chegar aqui e colocar 100 de novo, vai ficar um monte de escadinha, olha só. Ele se acomoda no tamanho do seu anel de concreto. Vou voltar aqui para 250 e olha só, voltar aqui para 50, esse anel. Aqui em construção, tá, pessoal? Eu deixei os parâmetros que influenciam nas dimensões desse
anel de concreto. Então a gente tem a altura aqui do componente, que você pode estar alterando. A gente tem o diâmetro interno do anel, então você pode estar alterando aqui também. Se eu quiser 1,5, ele altera aqui para um anel de concreto de 1,5, né? A gente tem a espessura da parede. Se eu deixar, por exemplo, uma espessura de parede de 10 centímetros, ele altera então a espessura dessa parede também para 10 centímetros. Então ele vai autorizar essa parede, colocando então uma parede aqui de 10 centímetros. Deixa eu voltar para 0,08, deu uma travadinha. Ó. Então ele afinou a parede. Esses parâmetros de cota de tampa e cota de fundo são parâmetros para receber os valores quando você roda a ferramenta de caixas e postos, aqui ó, no plugin da ArivaBeam, tá? Eu comentei sobre isso em outro vídeo que está no card, vocês podem ir lá ver como é que funciona essa ferramenta de caixas e postos. E aqui a gente tem a aplicação também, que eu expliquei lá no vídeo de ferramentas de caixas e postos. Vamos voltar a acompanhar os parâmetros aqui da nossa caixinha. Ó, pessoal, para vocês alterarem também o diâmetro do anel, para ficar mais fácil de trabalhar, vocês podem vir aqui nesse valor aqui de 1500, o valor inferior, porque o superior é para você alterar quando você tem uma laje de transição. Eu vou explicar daqui a pouco. Esse valor, se você alterar por aqui, não vai influenciar no tamanho do anel, mas o valor de baixo influencia, tá? Se eu colocar aqui 800, ele se transforma num anel de 800. Se eu colocar aqui 1200, ele se transforma em um anel de 1200 de diâmetro interno, ok? Então vamos continuar aqui, deixa eu desligar as guias de escada. Ó, inverter sentido do anel, para que serve isso? A gente tem aqui os dentinhos macho e fêmea para encaixar um anel no outro. Caso eu queira inverter o sentido desse anel, basta você selecionar aqui inverter sentido, que olha, a parte de cima agora virou macho, a parte de baixo virou fêmea. Então se eu der uma olhada aqui, ó, a parte de baixo agora é fêmea e a parte de cima é macho. Isso aqui é para aumentar a flexibilidade da família, né? A trabalhabilidade dessa família dentro do projeto de vocês, tá? Para deixar uma representação mais bonita, para adequar ao sistema que vocês estão montando aí. Aqui embaixo a gente tem com impermeabilizante. Se eu ativar esse elemento, ele adiciona uma camada de manta impermeabilizante dentro desse anel de concreto. Então, olha só, quando você não pode de jeito nenhum deixar a contribuição que vem para dentro desse anel escapar dele, né, ir para o solo, por exemplo, a gente tem que adicionar essa manta impermeabilizante. É como funciona o sistema de tratamento de esgoto. A gente tem que adicionar para impedir que o esgoto vaze para o solo, ok? Então você pode estar adicionando essa camada impermeabilizante dentro do anel de concreto. E aqui a gente tem, ó, com brita no fundo também. Caso vocês queiram adicionar uma camada de brita no fundo do anel de concreto, a gente pode adicionar também. E essa brita vocês podem manipular. Olha só, se eu colocar o cursor do mouse aqui em cima do com brita no fundo, ele mostra pra gente quais são os parâmetros que interagem com ele. A gente tem aqui o parâmetro com manta bidim sobre as britas e a altura da brita. Se eu adicionar esse parâmetro com manta bidim sobre as britas, ele adiciona uma manta bidim aqui em cima da brita, ok? Para que serve isso, né? Por que eu coloquei isso? Porque em poços de recalque, onde a gente adiciona bombas submersas, submersíveis na verdade, dentro de um poço, né? A gente coloca ela aqui no fundo. É interessante colocar tijolos ou então bloco de concreto para apoiar essa bomba em cima, para ela poder fazer execução da água que está aqui dentro. Qual que é o problema? Se você deixar na brita direto, pode ser que essa bomba, a sucção dela pode ter a força, talvez, de puxar algumas britas para dentro dela e você acaba danificando essa bomba. Então, a gente tem aqui a possibilidade de adicionar essa manta bidim também, né? Para você poder acomodar uma bomba submersa aqui dentro. E a gente tem também como alterar a altura da brita que você colocou dentro do seu anel de concreto. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, tá 0,3, ou seja, 30 centímetros. Se eu colocar aqui 0,1, a camada de brita então se torna 10 centímetros dentro desse anel de concreto. Ela vai do fundo, sobe 10 centímetros dentro desse anel de concreto. Olha só, ele vai dar uma atualizada e tá aí, ó. Então a camada de brita ela ficou apenas 10 centímetros, é essa parte mais escura. E essa parte de cima é a manta bidim. Se eu retirar a manta bidim, a gente vai conseguir ver melhor a brita lá dentro. Olha só, que legal. Opa. Tá aí, nossa brita. Então vamos continuar verificando aqui a nossa família. Continuando aqui, a gente tem então a possibilidade de também adicionar tampa de concreto. E aqui a gente verifica os parâmetros que interagem com essa tampa. Olha só, tem o parâmetro com inspeção quadrada, que interage com ele, com grelha e espessura da tampa. Vou ativar aqui então com tampa de concreto. Ele adiciona nessa família uma tampa de concreto no seu sistema. Se eu chegar aqui e ainda colocar com inspeção quadrada, olha só, ele coloca uma inspeção quadrada. Para que serve isso? Se você tem diâmetros de anéis de concreto muito grandes, como por exemplo um de
2000, fica inviável você colocar uma tampa de concreto dessa forma aqui, ó, sem uma inspeção fácil. Olha só, para levantar essa tampa de concreto vai precisar de um guindaste, pelo amor de Deus, isso aqui fica muito pesado. Então, você tem essa possibilidade de colocar uma inspeção quadrada. O pessoal, né, que fornece esses materiais, eles fazem esse buraco quadrado com uma tampa já para poder facilitar a inspeção desse sistema, ok? Então, você tem essa possibilidade também. Caso você queira ainda, ó, vou tirar o com tampa quadrada e vou ativar o com grelha. Quando você tem ainda um sistema que recebe águas pluviais, por exemplo, uma caixa de passagem pluvial, o seu sistema, né, normalmente em muitas legislações de municípios, esse sistema deve ter uma grelha em cima dele, permitindo que a água pluvial entre dentro desse sistema, né, pelo piso também. Então você tem essa possibilidade de adicionar a grelha. Essa grelha, né, é circular, como o próprio anel, e ela é dessa dimensão. Essa dimensão dela já está definida. E como esse tipo de sistema normalmente é usado em caixas de passagem, né, eu coloquei apenas essa dimensão de grelha, pois não faz sentido utilizar essa grelha em postos de visita ou então postos de recálculo do sistema de tratamento de esgoto, que tem diâmetros maiores de anéis de concreto. Então, esse tipo de grelha já vai acomodar muito bem aqui o seu sistema se for utilizado para caixa de passagem pluvial. Então, vamos lá. Aqui a gente pode manipular também a espessura da tampa ou da laje, seja o que for que a gente tenha adicionado em cima do anel de concreto. Como eu coloquei uma tampa, né, ela está com espessura de 10 centímetros. Você pode alterar isso para 0,08 se for uma tampa de 8 centímetros, né, de espessura. Então você tem a possibilidade de manipular também esse parâmetro. Olha só, uma tampa de 15, né, caso essa tampa esteja em uma região que recebe muita carga, talvez seja interessante você utilizar uma tampa mais grossa. Eu vou deixar aqui 10 novamente. E olha só, a gente tem a possibilidade de adicionar uma tampa de ferro fundido também. Então, para isso, eu vou desligar a tampa de concreto e vou ligar a tampa de ferro fundido. E olha que legal, ele adiciona uma tampa de ferro fundido para a gente. Então, normalmente, quando a gente tem sistema público, né, que recebe esgoto, que estão nas ruas, a gente tem postos de visita que utilizam esse tipo de tampa. Então, você tem a possibilidade de utilizar a tampa de ferro fundido. E não só isso, olha, você pode manipular o tamanho do telar dela. O tamanho do telar é justamente a parte, a base da tampa, né? Que é essa parte interna aqui, olha só. Aqui a gente tem uma camada de concreto para poder fixar a tampa do anel de concreto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o desnível aqui dessa regularização, como a espessura da laje está 10, eu vou deixar aqui também o desnível como 0,1, que aí, ó, ela desceu tudo. Aqui está o telar da nossa tampa, tá vendo? É esse pedacinho aqui do lado. Se vocês verificarem manuais de fabricantes de tampa de ferro fundido, você pode ver que algumas tampas, né, têm tamanhos de telar diferentes. Então você pode estar ajustando isso de acordo com o fabricante que você está trabalhando para adicionar essas tampas. Olha só, eu mudei aqui para 0,1, ela vai utilizar, olha, ela já aumentou o tamanho do telar dessa tampa. Se eu deixar 0,05, já vai ser um telar menorzinho, olha ali, ó, pequenininho. Deixa eu voltar aqui para 0,7, 0,07, né? E olha só, a gente tem também o desnível, como eu acabei de falar, da regularização para a tampa. Isso aqui é essa camada de concreto no qual o pessoal da obra vai colocar para fixar essa tampa no anel de concreto. Então, eu vou deixar um desnível menor, esse desnível é em relação ao topo da tampa. Vamos deixar um 0,02, deixar apenas 2 centímetros, né, de desnível. Não, isso aqui é muito concreto, deixa eu colocar um pouco maior, 0,05. Pronto. Tá aí a nossa tampinha de ferro fundido. Ó, vou desligar ela e agora eu vou mostrar essa opção, que é com laje de transição. Olha só, a gente tem aqui também, né, nesse parâmetro, quais parâmetros que interagem com ele, que é a espessura da tampa, diâmetro e abertura da laje de transição e deslocamento da abertura. Se eu colocar aqui com laje de transição, ele adicionou uma laje com uma redução em cima dela. Olha, quando a gente tem sistemas muito grandes... Não! Coloquei um diâmetro gigantesco, me desculpa, pera aí. Meu Deus do céu, travou tudo. Caramba, aquele anel de concreto dá um mundo. Pera aí. Vamos colocar 1.500, eu coloquei 15.000 de anel de concreto, tá louco aí. Você viu que mesmo com 15.000 a família não deu erro, então tá ótima essa família. Tá aí, 1.500, e aqui a gente tem uma abertura então de 600, uma redução de 600. Quando você tem sistemas muito grandes,
você pode deixar os diâmetros maiores apenas na parte efetiva do seu sistema. Por exemplo, se você tem um posto de visita no qual o esgoto está chegando no nível bem abaixo, você não precisa subir esse posto de visita com o diâmetro de 1.500 até o topo. Você pode colocar esse anel onde o esgoto está sendo recebido e aí você coloca uma redução. Assim como eu demonstro aqui nesse sistema, olha só, o esgoto nesse posto de visita, ele está entrando nesse anel de concreto aqui, esse é o último. Essa é a parte efetiva do meu posto de visita. Eu não preciso, então, ter um diâmetro de anel de concreto aqui, de 1.500 nesse caso, subindo até o topo. Eu posso fazer uma redução apenas para ter o acesso e a tampa aqui para o pessoal poder fazer qualquer manutenção nesse posto de visita. A mesma coisa vale aqui para o sumidouro, por exemplo. Olha, a entrada do sumidouro está nesse anel. Então, o anel de cima eu já coloquei essa redução. A mesma coisa também para o filtro anaeróbico. Coloquei uma redução de 800. Como a norma ela pede que seja 800 a inspeção de esgoto e de sumidouros, né, para sistema de tratamento de esgoto, você tem essa opção de colocar de 800 ou de 600 para essa laje de transição, ok? Ok, vamos voltar aqui. Olha só, a laje de transição ela está de 600, mas eu posso pegar aqui e alterar para 800, caso seja do seu interesse. Então você tem aqui uma transição de 800. E o mais legal de tudo isso é que toda essa manipulação que você está fazendo, como a gente viu no vídeo de caixas e poços, isso influencia também no quantitativo de material daquela tabela quando a gente roda a ferramenta de caixas e poços. Eu vou mostrar com mais detalhe daqui a pouco, olha só. Então beleza, tem uma laje de transição, deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou virar aqui, eu vou pegar um anel de concreto, colocar aqui em cima desse. Esse anel eu vou retirar a laje de transição. Deixa eu retirar essa brita. Olha só, se tornou um anel normal. Eu vou voltar o tamanho dele para 800. Ó, então a gente tem um anel de 800 aqui em cima. E aqui ó, tem a entradinha 800. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem conectores aqui. Então a gente conecta como se fosse hidráulica mesmo, um anel de concreto no outro. Olha só, se eu apertar FF... mais uma dica, né? Eu tava pulando essa dica que eu ia dar para vocês. Vamos lá, olha só, no plugin Microdesk, eu acredito que quase todo mundo que está trabalhando com hidrossanitário agora está utilizando esse plugin. A gente tem essa ferramenta aqui, ó, Fab Mu Co-Alignment. Eu coloquei o atalho FF para ela, ok? Então, quando eu aperto o FF, ou ativo essa ferramenta aqui, olha, eu vou ativar essa ferramenta. Eu seleciono o elemento que eu quero que o outro seja fixado e eu seleciono posteriormente o elemento que eu quero fixar. Então, fazendo isso, olha, eu fixei esse elemento nesse anel de baixo. Então, ó, se eu apertar a setinha para o lado, eu vejo que eles estão conectados. Então, fica bem mais fácil de trabalhar dessa forma, ok? E olha só, outro detalhe interessante é que eu estou trabalhando com essas famílias de anéis de concreto. Se eu for verificar aqui, ó, está família de anéis de concreto sem conector de saída. A gente tem a opção de colocar com conector de saída também. E aí ele coloca um conector de esgoto, ok? E aí, caso o conector esteja na direção errada, você pode desconectar aqui, apertar a barra de espaço para virar para a direção correta. Eu aperto o FF e conecto novamente. Então, olha só, a gente tem aqui o conector de saída de esgoto. Por que eu deixei uma opção sem conector de saída de esgoto? Justamente para melhorar a dinâmica de trabalho conectando uma caixa de concreto na outra. Porque se você tivesse conector e usar aquela ferramenta Microdesk, muitas vezes se você apertar FF, no meu caso é FF porque eu utilizo esse atalho, mas caso você ative essa ferramenta aqui, ó, Fab Mu Co-Align, olha, o conector de esgoto, ele está mais perto dessa entrada do que o próprio conector da caixa. Ele dá esse problema. Por quê? Ele tentou conectar o conector de esgoto no conector de entrada aqui de cima da caixa. Então, ele causa esse problema. Para evitar isso, eu pensei nessa estratégia aqui. Você coloca aqui sem conector, ele retira o conector e você pode trabalhar normalmente, com muito mais facilidade, conectando uma caixa na outra, ok? Vamos continuar analisando o que a gente tem de opção? Agora eu vou analisar pela caixa de cima. Ó, então temos aqui com laje de transição, né, que eu acabei de comentar. A gente pode alterar, deixa eu retirar aqui, a gente pode alterar também o diâmetro da abertura dessa laje. Então a gente pode chegar aqui, ó, em diâmetro da abertura da laje de transição, tá 800, você pode colocar 600 aqui, que ela vai reduzir para 600. Ou você pode alterar aqui dentro desse parâmetro, ok? A gente tem também a opção de deslocar essa abertura aqui da laje de transição. Se eu chegar aqui, ó, deslocamento ou abertura, ele está um deslocamento, eu coloquei o deslocamento do tamanho da parede, porque ele vai ficar bem rente aqui a parede. Se eu subir aqui para cima, ó, eu vou ver
que a abertura está bem rente à parede, ok? É interessante deixar rente à parede quando você utilizar uma escada para poder acessar, que a escada segue uma sequência sem interferências de pedacinho de laje de concreto aqui, ok? Mas você pode, de qualquer forma, alterar também a distância desse buraco aqui da laje de transição. Se você chegar aqui em deslocamento da abertura e colocar, por exemplo, vamos colocar 200 milímetros. Ixi, ele sumiu porque ele saiu fora do negócio aqui. Eu acho que eu coloquei muito. Pera aí, 0,2. Eu exagerei aqui. Ele saiu fora da caixa. Então eu coloquei 0,2, eu coloquei 200 metros, porque esse parâmetro aqui está em metro. Ele está de acordo com a unidade do projeto. Olha, eu coloquei 200, ele deu uma deslocada, né? 200 milímetros nesse caso. Vamos colocar 0,5, que significa 500 milímetros. Ó, ele já foi quase por meio da caixa. Caso você queira inverter o lado aqui dessa transição, você deve entender que essa distância ela é em relação à face externa do anel de concreto. Então, quando eu deixei 0,08, ela distanciou da face externa apenas a espessura da parede. A espessura da parede está contabilizado como 8 centímetros. Se eu descer aqui embaixo em construção, eu posso ver que a espessura da parede está 0,08. Então, deixei o mesmo valor justamente para a gente ter uma transição bem rente à parede. Caso você queira passar para o outro lado, olha só. Então, a gente tem uma transição que está bem rente à parede aqui, ó, que é o 0,08, tá vendo? Caso você queira transferir para o outro lado, o que a gente tem que fazer? Aí basta eu seguir uma lógica, olha só. Eu vou pegar aqui igual o tamanho do anel de concreto, o tamanho interno dele. Vou subtrair pelo diâmetro dessa transição, né? Então, 1,5, que é o tamanho em metro, menos 0,6. E vou somar com o tamanho da parede que eu estou considerando no deslocamento até o outro lado. Então, vou colocar mais 0,08. Assim, a gente consegue transferir essa transição para o outro lado, ficando rente aqui à parede do outro lado. Ok? Então, vamos continuar aqui na nossa análise. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, assim, a gente consegue ter essa manipulação de transição com anéis de concreto. Se eu pegar aqui ainda, reduzir para 600, eu posso chegar aqui, FF, e colar. Opa, ele tentou girar, eu acho, né? Tentou girar aqui para poder encaixar. Deixa eu deixar aqui mais próximo e verificar novamente. FF, vou colocar aqui, e assim eu consigo conectar uma caixa na outra. Beleza? Então, vamos continuar a nossa análise aqui da família. Clicando aqui na família, então, eu vou ver que abaixo aqui de deslocamento da abertura, a gente tem esse parâmetro com laje perfurada no topo. Isso aqui é muito importante para fazer filtro anaeróbio. Se eu ativar isso aqui, olha, eu adicionei uma laje perfurada no topo. Eu vou voltar aqui no nosso esquema e olha só, o filtro anaeróbio justamente é um anel com esse parâmetro ativado, com laje perfurada no topo, porque é o que a norma pede, né? E a gente tem aqui a opção com fundo, sem contar que a gente deixou ele todo impermeabilizado. E adiciona a impermeabilização até no fundo se a gente tiver ativado o com fundo aqui. Se eu retirar o com fundo, olha, ele não adiciona a permeabilização lá no fundo. Então vou ativar novamente o com fundo. Vamos voltar aqui para a nossa análise. Então beleza, aqui tem a opção de colocar com laje perfurada. Todos esses que adicionam laje em cima ou tampa são manipulados por esse parâmetro aqui, o 12, que é a espessura da tampa ou laje. Ele você pode alterar a espessura do elemento que você adicionou no topo do seu anel de concreto. Então olha só, a gente pode ainda, eu vou colocar nisso agora, a gente pode ainda adicionar o com fundo, né, como eu mostrei, ele adiciona uma laje aqui no fundo do seu anel de concreto. A gente pode manipular a espessura dessa laje de fundo e aí a gente tem aqui a altura saída, ok? Essa altura saída é para quando você tem a saída de esgoto pluvial aqui do seu anel de concreto. Então vou clicar aqui novamente e eu vou mudar esse para com conector de saída. Então tá aqui, adicionei conector de saída. Você pode estar manipulando a altura dessa saída por meio desse parâmetro. Se eu deixar aqui 0,15, ele vai subir para a altura 0,15 em relação ao fundo do seu anel de concreto. Esse conector de saída de esgoto, ok? E aí a gente tem a opção de regular fundo com concreto.
Se eu retirar aqui, deixa eu retirar aqui em cima, com brita no fundo. Olha, retirei com brita no fundo e vou ativar regular fundo com concreto. Ele adiciona como se fosse uma rampinha. Deixa eu colocar uma transparência para a gente poder enxergar melhor. Por elemento, vou colocar aqui uma transparência de 70%. Ó, ele adiciona essa rampinha aqui de concreto justamente para poder fazer com que o fluido que cai aqui dentro se desloque para a saída sem acumular aqui dentro da caixa. Então, essa rampinha ela é ajustada de acordo também com a altura de saída que você adiciona. Se eu deixar aqui 0,05, ó, a rampinha vai descer junto com a altura de saída, ok? E isso tudo é quantificado quando a gente usa essa ferramenta de caixas e postes. Então, tudo que você fizer nessa família, se você aumentar aqui a altura de saída, vai aumentar o volume do concreto para regularização. Se você aumenta o tamanho do anel, isso vai ser considerado também no quantitativo. Então, tudo que você está manipulando aqui, você está manipulando o quantitativo de material automaticamente para você poder usar a ferramenta de caixas e postes. A gente tem também a possibilidade de poder ajustar aqui o diâmetro de saída. Vou colocar aqui 150, então ele ajusta para 150 e você pode ajustar pelo próprio conector. Vou voltar aqui para 100, olha só, ele ajustou já para 100 novamente. E a gente tem a possibilidade de colocar unidade randa de contribuição. Caso você use para esgoto esse sistema, você pode estar entrando com unidade randa de contribuição para sair desse conector. Então, o que você vai fazer? Você vai ter vários tubos chegando aqui dentro desse sistema, se for utilizado, por exemplo, para tratamento de esgoto ou qualquer outra finalidade, para recalque de esgoto. Você vai pegar qualquer unidade randa de contribuição em cada um desses tubos, vai somar e adicionar aqui. Vamos supor que deu 105. Então, o conector automaticamente vai ajustar isso aqui para 105, ok? Agora, caso seja um sistema que será usado para pluvial, você entra aqui com a vazão em litros por minuto, que vai ser contabilizado então a vazão em litros por minuto nesse conector, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos montar esse sistema que eu mostrei para vocês, utilizando apenas aquela família. E eu vou iniciar um projeto sem template nenhum, só usando o plugin para montar aquele sistema. Olha que legal, pessoal. Tanto que está completo o plugin, o tanto que essa família ficou super completa. Eu ainda estou desafiando vocês a encontrar uma família mais completa do que essa, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, iniciei um novo projeto, eu vou importar sistemas. Então tem aqui, ó, configurações. Eu vou importar as configurações para trazer as tags e as tabelas. E vou importar também os tubos de esgoto série normal. Então, apertando importar, a gente traz isso tudo para dentro do nosso projeto. Então, a gente aguarda um pouquinho, porque vai carregar todas essas famílias, todas essas configurações. Tá aqui, já importou tudo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o importar famílias e eu vou procurar por poços. Opa, escrevi errado. Poços. Tá aqui. Vamos baixar a nossa família então de anel de concreto. Vamos jogar aqui no nosso projeto, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um corte aqui lateral para a gente poder trabalhar com mais facilidade no nosso sistema. Só deixa eu dar uma melhoradinha nesse corte. Vou clicar nele e vir aqui em editar tipo e adicionar as cabecinhas do corte aqui. Então, vou clicar nesses 3 pontinhos e adicionar aqui as cabecinhas do corte. Ok? Tá aí. Deixa eu reduzir um pouquinho essa escala. Deixa eu entrar aqui e vamos trabalhar então com essa família, manipulando ela. Ó, eu vou dar na verdade, antes de dar o Ctrl C, Ctrl V, eu vou deixar essa família sem conector de saída. Como eu falei, é mais interessante trabalhar assim na montagem dos seus sistemas. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos criar primeiramente o nosso tanque séptico, ok? Então, olha só, eu até abri as normas aqui pra gente ver. Olha, o tanque séptico é basicamente isso. Eu estou na norma 7229. Vamos fazer um tanque séptico circular e depois a gente faz o filtro anaeróbio de acordo com a NBR 13969. Vamos voltar aqui. Nosso tanque séptico, vamos supor que ele tenha diâmetro de 1000. Então eu já vou fazer essa alteração. Vou alterar aqui o diâmetro do meu anel para 1000. Ok? E aí, deixa eu só fazer mais um ajuste, deixar alto aqui, deixar a estrutura de arame para a gente ver por dentro da família o que está acontecendo. Vou apertar o FF, que é o atalho que eu uso para aquela ferramenta Microdesk, e vou juntando uma caixinha na outra. Ficou bem legal. Agora, o fundo, né, que a gente precisa adicionar. Eu vou chegar aqui então, vou colocar com fundo. Então ele adicionou uma laje de fundo. Vou deixar, tá aqui 100, né, tá em milímetro. Vamos trabalhar em milímetro mesmo, não tem problema. Tá aqui 100 milímetros de fundo de concreto, ok? Aqui em cima, vamos adicionar uma tampa. Então tem aqui, vamos adicionar, cadê? Com tampa de concreto. E aí ainda vou colocar uma inspeção quadrada em cima, porque a gente tem um concreto aqui, um anel de concreto de
diâmetro 1000, ok? Então olha só, basicamente a gente já terminou o nosso tanque séptico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar uns tubinhos aqui para simular aquela situação que eu mostrei para vocês. Vamos colocar aqui vaso. Vamos adicionar uns vasos sanitários só para simular aquela situação. Tá aqui, ó, vamos adicionar uns 3 vasinhos. Deixa eu entrar aqui. Agora vamos pegar o vasinho, vamos criar um tubinho de esgoto saindo dele. E vamos colocar inclinação de 1%, ok? Então vem aqui, coloca 1% de inclinação e vamos caminhando até aqui para fora. E aí a gente vai juntar todos os sistemas desses vasos e lançar para o sistema de tratamento de esgoto. Então vamos lá, criou aqui o tubinho. Deixa eu só colocar esses tubos aqui conectados também. E esse aqui também. Só para dar um charme, eu vou colocar aqui curva curta, né? Que é interessante sempre utilizar curva curta ou longa depois do vaso sanitário, não joelho. Agora eu vou descer só um pouquinho mais. E vamos entrar aqui no nível 1. Vou colocar uma faixa de vista para poder ver o que está rolando lá embaixo. Vou colocar uma faixa inferior de 5.000 milímetros. Tá aí. Eu vou colocar alta aqui para a gente poder ver o tubo. Vamos considerar que tá chegando aqui, ó, meio que de lado. Tudo bem. Essa 1000%, ok. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vamos entrar aqui. Eu só vou criar aquele T. Vou criar aquele T que a norma especifica para poder fazer qualquer tipo de manutenção, para poder sair os gases também da rede de esgoto. Clicando aqui no T, eu vou criar um tubo descendo. É só representativo, tá, pessoal? Não vamos preocupar tanto com as cotas. E deixa eu subir aqui em cima. Vou criar um tubo aqui descendo em 1%. Prontinho. Vou deixar esse tubo aqui entrando e vou fazer um outro T aqui. Prontinho. Agora deixa eu deixar isso também no mesmo nível. Ok. Tranquilo, ó, a gente já terminou o nosso tanque séptico, né? Depois vocês têm que observar as cotas direitinho, de acordo aqui com a NBR, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes para o vídeo ficar um pouco mais rápido, porque já está ficando longo demais. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um outro anel de concreto, vou copiar e colar aqui. E olha só, agora a gente vai fazer o nosso filtro anaeróbico. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente isso. Ok? E vou colocar um outro aqui. Então, com 4 anéis de concreto, a gente vai conseguir fazer nosso filtro. Esse anel de baixo, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui uma laje perfurada no topo, ok? De 10 centímetros mesmo. Então tá aqui espessura, deixa eu abrir um pouquinho mais esses parâmetros. A gente tem aqui espessura tampolagem, tá 100 milímetros, então tá 10 centímetros, ok? Vamos colocar um fundo, com fundo, também vou manter 10 centímetros. E vamos conectar um anel aqui no outro, ó. Então vou conectar esse nesse, FF, conectar esse. Ok? Aqui nesse anel de concreto, a gente vai adicionar a camada de brita. Ó, a gente está seguindo exatamente o que a NBR 13969 propõe. Aqui na página 29, tá? A gente tem essa proposta aqui para filtro anaeróbio. Então, olha, a gente tem uma camada de brita, uma laje perfurada e tem um fundo falso aqui. Essa camada aqui do fundo até o topo da laje perfurada tem que ser de 60 centímetros. E a camada de brita também de 60 centímetros. O nosso sistema, olha, permite a gente fazer isso. Vou colocar então nesse anel de concreto, aqui em cima, com brita no fundo. Ele vai adicionar essa camada de brita. Ele está 300 aqui, vamos colocar 600 milímetros. A gente tem essa camada então de 60 centímetros como a norma especifica. E olha, se eu medir aqui, ó, até a laje, tá aqui 600 milímetros e da laje perfurada até aqui em cima 600 milímetros. Então a gente está
respeitando a NBR dessa forma. E a gente está trabalhando, manipulando essa família com tranquilidade aqui para montar um filtro anaeróbio, ok? Então, chegando aqui, o que a gente precisa? Da saída de esgoto. Então, eu vou alterar essa caixa para uma caixa com saída. E aqui a gente tem a saída de esgoto em cima aqui da nossa brita. O que a gente vai fazer? Essa brita, deixa eu ver qual que é a altura dela. Ó, do fundo da nossa caixinha até a brita tá dando 120. Então, eu vou pegar aqui a altura da saída e vou colocar... cadê a altura da saída? Vou colocar também 120 milímetros. Tá? Porque a altura da saída é considerando em relação ao fundo do conector. E aí você pode criar um tubo então saindo para poder mandar posteriormente para o sumidouro, ok? Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse tubo que está saindo do nosso tanque séptico. Deixa eu voltar aqui para 1%, essa inclinação. Vou colocar aqui 1%. Vou criar tubo e vamos entrar aqui no nosso filtro anaeróbio. Mas calma, eu ainda tenho que ajustar as alturas. Ó, aqui em cima vou colocar então uma laje de transição. A laje de transição está sendo considerada de 600. O que eu vou fazer? A norma, ela fala para a gente usar pelo menos o diâmetro interno de 800 milímetros, ok? Então vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer? Vamos alterar isso aqui para 800. Nossa, 8.000 não, né? 800. Pronto. Voltamos aqui. E outro detalhe, vamos supor que nosso filtro anaeróbio, na verdade, não, no nosso dimensionamento, não tenha dado a utilização de um filtro de 1.000, né? De diâmetro interno de 1.000, mas sim de 1.200. Então vamos alterar isso também para 1.200. Prontinho. Depois eu ajusto isso aqui, vamos deixar reto por enquanto. E agora, olha, a norma ela pede para deixar um ponto aqui de limpeza, um tubo de 200 milímetros para poder fazer a limpeza. O caminhão limpa a fossa, chega, coloca a mangueira aqui dentro desse tubo para poder fazer a limpeza aqui do lodo que se acumula no fundo. E esse ponto de limpeza ele fica mais voltado para a saída do nosso filtro anaeróbio. O que a gente vai fazer então? A gente vai deslocar a nossa abertura aqui de transição. Primeiramente eu vou deixá-la como 800, ok? Então tá aí, deixa eu deixar aqui 800, acho que não está alterando automático os dois. Tá? Então, para deslocar essa abertura para o outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o diâmetro do anel de concreto, que é 1.200, como está em milímetro aqui nesse caso, né? Tá? Eu vou usar 1.200. A gente vai subtrair pelo diâmetro da abertura, que é 800, e a gente vai somar com a espessura da parede, que é 80. E aí eu consigo deslocar essa abertura totalmente para o outro lado, rente à parede aqui do anel de concreto. Beleza? Vamos pegar esse anel de concreto e a gente vai deixar ele como 800, então vou alterar aqui para 800. E aí eu posso usar o FF e conectar esse anel de cima aqui no de baixo. E aqui vamos colocar então uma tampa. Cadê? Vamos colocar uma tampa. Cadê? Tampa de concreto. Tá aqui. Prontito. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar um AL e eu vou alinhar o nível do piso com a tampa. Pronto. Terminamos nosso filtro anaeróbio. A saída dele aqui a gente vai dar uma ajustada também, tá? Deixa eu dar uma ajustada aqui e deixar 1%. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V nesse tubo e colocar ele aqui. Vou transformar ele em 200, porque esse aqui é o tubo de limpeza, ok? E aí, claro, você tem que arrumar as cotas certinhas, tá? Aqui, aqui. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui no 3D? Deixa eu pegar aqui isso tudo, dar um BX pra gente ver no 3D. Vou dar um RH nesse nível e vou dar uma recortada aqui pra gente poder ver o que está acontecendo. Vou deixar esse aqui como realista e vou suavizar aqui, iluminação, deixa eu deixar uma iluminação melhor, 30 e do sol 20. Pronto, assim vai ficar melhor pra gente poder visualizar. Deixa eu dar um RH aqui também. Então, ó, tá ficando dessa forma, né? Nosso sisteminha tá aí. E a gente tem aqui, então, olha, nosso filtro anaeróbio e o tubo guia aqui do lado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nível de referência. Deixa eu deixar aqui também como estrutura de arame para poder ver. O nosso tubo guia, não é interessante ficar centralizado porque aqui tem que vir uma calha para poder coletar a contribuição de esgoto. Então deixei um pouquinho deslocado para ter espaço para poder colocar a calha dentro do filtro anaeróbio. Então tá aí o tubo guia.
o pessoal que abrir a tampa tem acesso ao tubo guia com tranquilidade, pode fazer a limpeza do nosso sisteminha, ok? Aqui atrás a gente esqueceu de colocar uma caixa de inspeção, deixa eu só fazer isso rapidamente. E outra coisa, se eu não me engano, né, o sistema de tanque séptico tem que ser percorrido de um lado para o outro, ou seja, a entrada tem que ser do lado oposto e ele tem que percorrer para o outro lado do tanque séptico. Então eu não posso fazer daquela forma que eu estava fazendo. Deixa eu só fazer essa pequena alteração. Então vamos fazer um deslocamento aqui e entrar aqui em uma caixa de inspeção. E para utilizar a caixa de inspeção, opa, o negócio está difícil de movimentar aqui. Eu vou utilizar aquela família de caixa de inspeção que a gente tem aqui, olha. Deixa eu ver se prismática aparece. Tá aqui nossa caixinha, prismática, então apareceu. Vamos colocar ela recebendo a contribuição desses vasos sanitários. Vou carregar aqui no projeto. Só para ficar mais bonitinho nossa representação, ok? Vamos colocar aqui então. Deixa eu dar uma alinhada aqui. Outra alinhada aqui. Aqui na verdade. Opa! Alinhei alguma coisa errada. E vamos entrar no corte rapidamente para a gente fazer o seguinte. Essa caixa ela tem que ser mais profunda, então eu vou aumentar aqui a profundidade dela. A profundidade da caixa eu vou deixar, deixa eu ver, 800, acho que vai, ok. Vamos colocar um fundo nessa caixa, cadê? Com base de concreto no fundo, ok. Tijolo, pode ser. E impermeabilização, impermeabilização, estamos esquecendo de colocar impermeabilização dentro dos sistemas de tratamento de esgoto, ok? Tem que colocar impermeabilização. Então tá aqui, colocamos o fundo, largura da base, comprimento da base de fundo. Deixa eu deixar 800 também. Pronto. E aí, vamos pegar esse tubinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho a profundidade, deixa eu ver aqui. Cadê a profundidade da caixa? Vamos deixar aqui 700 na verdade. 750. E vamos criar um tubo aqui de saída. Deixa eu subir aqui, sempre tem vários conectores. Vou pegar o central. Vou pegar o conector aqui central. E vamos criar um tubo de 100 com inclinação de 1%, chegando até o nosso tanque séptico. Pronto. Deixa eu retornar aqui para o nosso corte. E agora sim eu vou criar um T de entrada. Criar tubo. Deixar aqui. Fazer um T. E descer um tubinho, assim como a norma indica pra gente. Pronto. Vamos continuar. Tá aí nosso filtro anaeróbio, tá aí nosso tanque séptico. Vamos colocar os impermeabilizantes, tá? Deixa eu só colocar as alturas certinhas aqui, ó, 300 milímetros. E desse lado aqui é 400, ok? Pronto, tá igualzinho o que a norma indica. E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar todas as suas caixinhas aqui e a gente vai colocar com impermeabilizante. Assim a gente adiciona aquela camada de impermeabilizante dentro do nosso sistema. Então tá aí, a gente adicionou impermeabilizante dentro do nosso sistema, que é o que deve ser feito, ok? Vamos continuar. Então, essa caixa de cima não precisa, né? Já que não vai ter contato com o esgoto de fato. Então a gente pode retirar o impermeabilizante dessa caixinha de cima. Ela é só para poder visualizar o seu sistema e fazer manutenção e inspeção. Vamos voltar para o nosso corte e vamos criar agora o nosso sumidouro. Eu vou pegar qualquer uma das caixas aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou fazer o seguinte, já deixa eu dar umas alteradas. Eu vou retirar o impermeabilizante, eu vou retirar a laje de transição. E vamos supor que o nosso sumidouro tenha que ter diâmetro de 2000, né? Você fez os cálculos de volume e viu que de acordo com a altura da entrada aqui desse esgoto que vem do filtro anaeróbio, você tem que utilizar um sumidouro de 2000. O que a gente vai fazer aqui também? Vamos deixar ele perfurado, ok? Então tá aí, nosso sumidouro, nosso anel de concreto está perfurado. E aí vamos fazer o seguinte, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vamos supor que a gente tenha que ter também uma profundidade maior, tem que ter um anel a mais. E vamos colocar aqui no fundo, olha, com fundo. Não, na verdade não é com fundo, tá pessoal? É sumidoura para justamente mandar para o solo. Vamos colocar aqui, ó, brita no fundo. É uma camada de 300, tá tranquilo, pode ser isso mesmo. E aí a gente vai juntar
esses elementos. Vamos deixar um outro aqui em cima para a gente poder fazer a inspeção. Vamos lá, FF, como eu falei, é o comando que eu uso da Microdesk, que é o Fedmo Collide. Ok, deixa eu usar aqui. Ixi, eu cliquei sem querer aqui. FF, vamos lá, colocar aqui, FF, opa. Ah, tá com um conector de esgoto, deixa eu retirar. Aí, quando fica sem o conector de esgoto, fica uma maravilha para vocês poderem trabalhar. Aqui em cima vamos colocar, então, olha, o sistema vai chegar aqui embaixo, tá tranquilo. Aqui em cima, na verdade vamos fazer mais uma, pera aí. FF. E aqui com fundo. Cadê? Não é com fundo. Tô me confundindo, acho que já... O vídeo tá ficando muito longo, tô ficando cansado. Vamos lá. Deixa eu retirar aqui o perfurado, porque esse aqui vão ser apenas anéis para acesso ao sumidouro. Eu vou fazer o seguinte, esse aqui vai ser de 600. Então deixa eu colocar 800 na verdade, né? Porque para tratamento de esgoto a gente precisa de ter um acesso de 800. Aqui em cima vamos colocar a laje de transição. Então, cadê laje de transição? Tá aí a nossa lajinha de transição. Aqui a gente pode deixar desse lado, não tem problema. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mandar a nossa laje de transição para esse lado. Cadê? Aqui, deslocamento. Vou deixar a espessura da parede, que ela já fica desse lado aqui. E aí, eu vou conectar FF, esse nesse. E vamos fazer o seguinte também. Ctrl V, vamos deixar dois. FF, esse nesse. Sumidouro, normalmente, a gente precisa de um volume muito grande, né? Por isso que eu estou imaginando que ele seria nessa dimensão para esse sistema. Claro que o cálculo deve ser feito corretamente, tá? Eu tenho muitos vídeos que mostram como fazer o cálculo de cada sistema de tratamento de esgoto aqui no YouTube. Vamos colocar aqui, então, tampa, né? Cadê tampa? Com tampa de concreto. Beleza. E aí eu vou apertar um AL para alinhar ao nível aqui. Rapaz, o trem ficou mais alto. Eu vou ter que retirar isso aqui, então. FF. Pode ser isso aqui mesmo. Vamos deixar assim. Então aqui vai entrar o nosso esgoto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar também aquele sisteminha para poder permitir a manutenção, a inspeção desse sistema. É um tubo aqui subindo. Deixa eu dar uma invertida só nesse anel para ficar bonitinho. Nessa luva, né? Então tá aí, nosso sumidouro está criado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma extravasão para o sumidouro, né? Vamos supor que você está utilizando o sumidouro, mas a rua, ela pede para você ter um tratamento de esgoto na sua residência, mas o município ainda tem coleta de esgoto, só que ele não aguenta tanta contribuição. Então, eles permitem que você mande o sumidouro para uma rede de esgoto ou para uma rede pluvial, se for o caso, né? Se de fato o seu sistema alcançar a eficiência de tratamento que o pessoal exige no município. Vamos supor que está lançando para um posto de visita de esgoto mesmo, mais tratado, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, vou criar um tubo aqui, e aí eu vou deixar um joelhinho só para cima assim mesmo, deixa eu dar uma invertida aqui. Só para a água, se caso for transbordar, né, ela vai entrar aqui nesse tubo. E vamos deixar de 150 também. Okay? Então, caso ocorra algum transbordamento, ele vai entrar aqui por cima e vai embora para o posto de visita. Vamos construir então um posto de visita? Vamos pegar aqui qualquer anel de concreto, porque a gente consegue manipular de qualquer forma. Vamos deixar ele aqui em cima. Vou dar uma distância maior aqui para esse sistema. Deixa eu jogar um pouquinho mais para fora aqui. Deixa eu dar uma L com nível. E aí, vamos lá. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que tenha 6 anéis esse. Aqui eu vou retirar essa tampa. Já vou dar um FF, conectar esse nesse. Esse aqui, vamos retirar a tampa. Na verdade, todos vão retirar a tampa, né? Vamos retirar a tampa de todos. Aqui no fundo desse, vamos adicionar com fundo. Ok? Esses de baixo aqui, vamos supor que o posto de visita tem um diâmetro de 1500. Pronto. Não, gente, eu coloquei a altura do componente 1500. Ninguém me avisou.
1.500 aqui no diâmetro interno. E aí vamos juntar esse nesse, FF junta esse nesse, FF junta esse nesse. Aqui vamos colocar a transição, né? Cadê? Com laje de transição, tá aqui. E nesse caso a gente pode utilizar a transição de 600, porque posto de visita permite, né? Que a entrada dele seja de 600 milímetros ou 60 centímetros para poder fazer a visita dentro desse posto, né? Então tá aqui nosso postinho de visita. Deixa eu pegar esses anéis de concreto e transformar eles para 600 também. Então vamos alterar aqui o diâmetro para 600, FF, conecto aqui nesse. AL, vamos alinhar esse nível aqui em cima. E aí eu vou pegar a nossa contribuição aqui, que pode sair do nosso sumidouro, e lançar aqui pro posto de visita, ok? E eu vou fazer só o seguinte, só para ficar bonitinho, esse negócio não ficar na escada que a gente vai adicionar. Deixa eu dar uma girada aqui nesse posto de visita. Vou girar ele 180 para a inspeção ficar do outro lado. Tá o corte aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos só dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou selecionar isso aqui tudo. Deixa eu desselecionar o corte e apertar BX. Vai ficar mais fácil. Ó, o nosso sistema, tanto que ficou bonitinho, pessoal. Muito legal, né? Agora eu vou fazer um corte só para a gente poder ver por dentro o que está acontecendo. Um pouquinho mais. Prontinho. Vamos lá. Ó. Posto de visita tem que ter escada para poder acessar, né? Então vamos colocar uma escadinha aqui dentro. O que a gente vai fazer? Vamos selecionar todos os anéis. E eu vou colocar aqui, ó, com guias de escada para acesso. Vou manter essa distância de 25 centímetros para cada escada, ok? Então tá aí as escadinhas adicionadas. E eu vou retirar apenas a do último, não é necessário ter do último, ok? Porque o pessoal que descer aqui já consegue entrar aqui na última escada. E aí, vamos fazer então esse anel com saída. Tá aí, ó, a saída ficou do lado contrário. O que a gente pode fazer? Desconecta esse, espaço, virei para o outro lado, né? FF, conecto esse nesse. E agora nessa saída, vamos supor que seja de 150, já atualizei. Vamos supor que o fundo também esteja regulado, ó, cadê regular fundo concreto, para direcionar o fluxo para essa saída, e vamos colocar a saída aqui. Pronto, aí a saída vai para o sistema de esgoto. E olha só que legal, pessoal, terminamos o nosso sistema de tratamento de esgoto utilizando apenas essa família. Olha que incrível, pessoal, que ficou. Então a gente utilizou apenas essa família de anel de concreto e a gente foi capaz de fazer isso tudo aqui. Claro que a gente utilizou também aqui de caixa prismática, né, e outras formas de conexões, mas o sistema em si, né, os elementos de tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro e um posto de visita foi feito tudo com uma família apenas. E o mais legal é que você pode usar essa família junto com a ferramenta de caixas e postos. Deixa eu só criar uma folha qualquer aqui e eu vou chegar aqui em tabelas e procurar por aqui, ó, detalhes, caixas e postos. Vamos colocar aqui. E aí, deixa eu voltar aqui para o nível 1. Ó, aqui em cima, basta clicar no componente. Eu vou mudar essa aqui para inspeção esgoto. Vou clicar aqui no sistema de cima. Vamos colocar assim, ó, drenagem esgoto. Vamos fazer o seguinte. Vou selecionar as caixas aqui. Dá para apertar, vai pegar o tubo junto. Vou selecionar o Ctrl aqui. Na verdade, pessoal, seleciona uma caixa e aperta SA que você usa o Select All. Essa caixa Select All. Apertei SA, selecionei todos. Ele só não selecionou os que tem conector, porque é um outro tipo de família. Então vou selecionar ele manualmente segurando o Ctrl. Tá, aí selecionei todos, eu vou deixar todos como... Cadê? Aplicação, vou deixar todos como drenagem esgoto. Ok? Feito. Deixa eu chegar aqui no nível 1 e eu ainda vou adicionar as tags de caixas para a gente poder ver o que vai rolar aqui, ó. Vou colocar nesse tanque séptico, aqui no filtro, aqui no nosso sumidouro e no nosso posto de visita, ok?
Tá aí. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou até deixar agora de um jeito bem legal pra gente poder visualizar. Vamos deixar uma vista aqui, uma aqui. Deixa eu fechar essa aqui. E olha, vamos rodar nossa ferramenta de caixas e poços e ver o que vai acontecer? Então vamos lá, Deriva BIM, caixas e poços. E olha que incrível, pessoal. Olha que incrível, pessoal. Então foi adicionado aqui o quantitativo dessas caixas e poços. E cada caixa e poço foi designado com um código. Então tem caixa de inspeção 1 aqui. O poço E01, E02, E03 e E04. Você pode estar mudando aqui o nome desse poço. Olha, se eu chegar aqui, tá aqui, ó, Deriva BIM equipamento. Poço é E01. Não recomendo mudar por aqui, recomendo mudar todos de uma vez. Então vamos vir pela tabela mesmo. Vamos entrar aqui na tabela. Dei 2 cliques na tabela para poder entrar nela. E vamos fazer o seguinte: o poço E01, vamos chamar ele de tanque séptico. Tanque séptico. Ok. O 02 é nosso filtro, né? Filtro anaeróbio. Ok. O 3 é o sumidouro. Sumidouro. E o 4 é o posto de visita. Poço de visita. Tá feito. Pronto. Deixa eu voltar aqui. E olha só que legal. Agora deixa eu expandir essa janela mesmo. Olha que legal, pessoal. Nossa caixa de inspeção 1, tá o quantitativo dela certinho aqui, né? Tampa de concreto, quantidade de tijolo, revestimento permeabilizante. Tá tudo aqui certinho, ó, as cotas do 0 a menos 0,8. Então, como o nosso nível está no 0, ele adotou a cota de topo como 0. Mas se estiver em outro nível, ele vai adotar o nível do seu Revit aqui dentro, ok? Aqui, ó, filtro anaeróbio. Olha que legal, pessoal. Todo quantitativo muito bem detalhado aqui pra gente. 2 anel de concreto simples de 1.200. Um anel de concreto de 1.200 com fundo, né, no caso. Aquele que tem o fundo. Um anel de concreto simples de 800 para poder fazer a visita. Tem as alturas também. Laje de concreto armado perfurado. Então tem a laje ali sendo considerada também, olha, conforme item 4.1.8 da NBR 13969. Qual que é esse item? Se a gente for olhar aqui, ó, 4.1.8.8. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó, 4.1.1.8. Tá aí, ó, furos no fundo falso e nos tubos de distribuição e coleta de esgoto. Então tem todas as regras que devem ser seguidas aqui para poder fazer esses furos. Então ele indica, né, pro pessoal que você for mandar, que tem que estar conforme esse item da NBR. Tem aqui, ó, laje excêntrica, então está sendo considerado também. Uma tampa de concreto armado e as quantidades aqui de revestimento, camada de brita, né, que fica em cima, tudo quantificado. Ó, o posto de visita aqui também. Tá tudo quantificado bonitinho pra gente. Todos os anéis de concreto sendo considerados. Olha, as guias de escada também foram consideradas, ok? Ó, a laje excêntrica, tá vendo? A laje excêntrica de 1.500 com abertura de 600. E lá no filtro a gente tem já a nossa laje excêntrica de 1.200 com abertura de 800. No sumidouro também. Aqui, ó, o sumidouro tem abertura de 800. Aqui, ó, o sumidouro já foi considerado anel de concreto perfurado. Olha que legal. A gente não fez nada, simplesmente uniu os anéis de concreto e foi modificando ele para atender nosso sistema. E o tanque séptico aqui mais simples. A gente tem 3 anéis de concreto, um anel de concreto com fundo, uma tampa de concreto armado com inspeção quadrada e a quantidade de revestimento impermeabilizante. Então é isso, pessoal. Vocês construíram aqui nessa aula facilmente todo esse sistema bem bonitão, bem top, apenas com uma família e os tubos e conexões que vocês já estão acostumados a utilizar. Vocês gostaram dessa família? Deixa nos comentários. Já encontraram uma família mais completa, mais legal do que essa? Deixe nos comentários também, deixa eu saber. Mostra a experiência que vocês tiveram aí procurando famílias. E me conte se isso pode ajudar vocês nos projetos. Eu espero que ajude muito, tá, pessoal? Então até a próxima. Fiquem com Deus.